Olá, seja bem-vindo a mais um programa do nosso podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher fantástica aqui na minha mesa, a doutora Luciana Moraes, fundadora da Clínica Lemus em Poços de Caldas, Minas Gerais. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Pri. É um prazer estar aqui, nervosa, tímida, mas estou com muito... É com carinho que eu estou aqui. Ai, Tá? eu fiquei tão feliz quando você aceitou o meu convite Você de sabe que é estar aqui. difícil, né? Eu sei, foi bem obedientezinha. Sim. Sou muito tímida. Mas a Lu carrega uma das histórias mais inspiradoras que eu já tive o privilégio de escutar aqui nessa mesa. Lu, a sua história carrega um valor inestimável, um tesouro que muitas mulheres e muitas pessoas precisam ouvir. E a gente pode começar por ela, né? Eu sei que você teve uma infância ali desafiadora, digamos assim, mas que você já foi descobrindo ali os seus talentos, os dons que você carregava. Conta pra mim o que é que vem na sua mente quando você pensa ali em infância, o que é que vem primeiro? Sim, então, a minha infância ela não foi assim, né? Aquela pessoa, aquela criança que passava por necessidades, né? Mas era assim tudo muito certinho, né? Não faltava nada, mas não esbanjava nada Meio também, né? limitado ali. Isso, limitado. E assim, eu já desde de nova, eu já tive que aprender a trabalhar, eu e meu irmão, né? Então, com 10 anos, meu irmão com 14, a gente já aprendeu a trabalhar. Nós somos do sul de Minas, né? Uma cidade que chama Cariaçu, uma cidade de 5 mil habitantes. Então, com 10 anos, eu já comecei a trabalhar, ajudar meus pais. A minha mãe, ela tinha uma... Lá a gente chama de quitanda, né? Onde ela vendia frutas e verduras. E o meu pai plantava no fundo de casa a alface, as hortaliças, né? Sim. Então, eu e meu irmão, no dia de sábado, a gente saía para vender. Cada um tinha uma bicicletinha. O do meu irmão, eu lembro que ele era uma bicicleta azul e a minha era uma bicicletinha rosa. E ele levava os legumes, que eram os mais pesados, e eu ia com as hortaliças, né? Porque Sim. era mais levinho. Então, todo sábado a gente saía para vender. E isso foi até os meus 14 anos. Todo sábado a gente vendia. E assim, hoje eu não tenho vergonha, mas na época era uma pré-adolescente, Sim. adolescente, então eu tinha vergonha, né? Hoje, assim, eu tenho orgulho do que eu fiz, mas na época eu tinha muita vergonha, né? Então, mas foi assim árduo, mas foi gratificante, né? A gente aprende com tudo isso. Então, desde pequena eu já tive que correr atrás do que eu queria, do meu dinheiro, Produzir ali, isso, convencer as pessoas a ali a comprar. comprar, né? E assim, já oferecendo sempre já com muita qualidade, que era o Aham. meu pai que plantava, ele que cuidava. Então a gente já começou assim, né? E até vindo para cá, a gente passou por Águas da Prata, que é uma cidade do interior, né? Sim. De São Paulo, já é São Paulo, divisa com Poços de Caldas. E aí eu vi um senhor vendendo jabuticaba. E aí eu lembrei, até comentei com meu marido. Falei, nossa, me veio aqui agora que quando eu era criança, eu vendia jabuticaba na rua. O meu pai tinha um pé de jabuticaba no quintal de casa. E quando era época, eu subia na jabuticabeira, Sim. eu apanhava, enchia o balde de jabuticaba e ia lá na quitanda da minha mãe, fazia saquinhos de 1 quilo Uau. e saía na rua para vender. Então, são coisas que assim que a gente vai... Eu não lembrava mais disso, mas são coisas que a gente vai relembrando, né? Que a gente já viveu. E que você foi fazendo recursos ali com o que tinha nas mãos, com o que era possível dentro Sim, das possibilidades. Eu imagino que exatamente. você, com esse seu ar sempre doce, agradável, deve ter vendido muito. Sim, vendia. Eu chegava em casa e não tinha mais nada. Tinha Uau! vendido tudo, tinha vendido Então, tudo. nossa, missão cumprida. Sim. E durante a semana eu ajudava a minha mãe, né, nos afazeres de casa, que eu ainda tinha, estudava, ainda tinha que cuidar de casa e ainda tinha que ajudar minha mãe na quitanda também, né? Então, isso foi até os meus 14 anos. E depois eu fui babá, Olha só. cuidei de um menino
que hoje ele está maior do que eu, né? Eu estudava, eu saía da escola, eu passava na creche, pegava ele, a mãe dele apanhava café, e aí ele ficava comigo até o final da tarde. Uau. Eu que cuidava dele. E aí, depois disso, eu já com 16 anos, já tive carteira registrada, já trabalhei com muitas coisas. Eu embalava caqui, embalava morango. E aí foi para a indústria ali, Aí depois né? eu fui para... Até tomate seco eu já fiz. Uau. Também. E depois eu fui para uma indústria de chicotes, onde fazia chicotes para carro. Daí já veio aquele lance, nossa, eu via todo mundo estudando, todo mundo saindo do trabalho às 5 horas e pegando o ônibus, indo para a cidade vizinha, né, para estudar. E aí eu pensava, nossa, mas eu também preciso estudar. Eu já posso aqui, eu já posso, né? Eu já tinha tirado o ensino médio, né, o 3º ano, e aí eu tinha parado, aí veio esse lance na minha cabeça, falei, não, eu também preciso estudar. Só que eu não sabia o que fazer, né? E aí... Aí surgiu a escolha pela farmácia, que é outra história também incrível. É uma história, assim, um pouco ruim, né? Sim, triste. De dor, mas que você foi uma resposta ali para aquela dor. Porque eu tinha uma tia-avó, né? Eu considerava ela como avó, porque foi ela que criou minha mãe. E eu tinha um carinho muito grande por ela, né? E assim, ela... Depois que o marido dela morreu, um mês depois, ela já ficou doente. E ela, assim, com 2 meses, ela faleceu. E no último dia de vida dela, eu fui até o hospital. E eu fiquei do lado da cama dela. E, assim, foi muito sofrimento. Sim. Né? Ela já estava já na fase terminal. E, assim, eu vendo ela naquela situação, eu fiquei muito desesperada. Chorava muito. E eu lembro que uma enfermeira me tirou de lá e me levou. E esse hospital, ele é da Universidade de Pouso Alegre, que é a faculdade de medicina que tem lá. Sim, ao lado ali, né? Isso. Então, como se fosse o hospital escola da faculdade, né? E ela me levou para dar uma volta nessa faculdade. E aí lá estava tendo uma aula do curso de farmácia, de anatomia. E foi aí que ela me explicou, eu vi o pessoal lá estudando. E foi aí que me deu aquele... Nasceu aquele desejo ali no seu coração. Falei, não, eu acho que eu quero fazer farmácia, para que eu possa também, assim, de uma forma ou outra, tentar melhorar a vida das pessoas, a vida das pessoas doentes. O cuidado. Né? O cuidado das pessoas. Então, foi e eu sei que a faculdade de farmácia não foi tão fácil assim, não. Que você passou ali por outras dificuldades que você precisou enfrentar. Teve algum momento ali que você pensou, poxa, eu vou desistir, ou será que eu deveria estar aqui? A faculdade, assim, ela foi muito difícil para mim também, né? Tanto financeiramente, né? Porque minha família não tinha condições de pagar, porque farmácia é um curso caro. Sim. Né? Então, como eu sempre trabalhei, eu estava trabalhando na minha cidade, eu consegui um emprego numa indústria farmacêutica. Deus já foi colocando tudo no meu caminho, né? Eu consegui uma vaga na indústria farmacêutica e passei no vestibular, né? E no mesmo dia comecei a trabalhar e comecei a faculdade também. Né? E aí eu lembro quando eu passei no vestibular, eu contei para minha mãe, falei, mãe, passei no vestibular. Aí minha mãe falou para mim assim, nossa, que legal, que bom que você passou. Nossa, mas como que a gente vai pagar? E agora? Eu lembro disso. E agora? Né? Não, mas a gente vai dar um jeito. Né? Então aí eu consegui esse emprego na indústria farmacêutica e no mesmo dia comecei a trabalhar. Fui para Pouso Alegre, até o meu sobrinho da minha mãe, eles também não tinham condições nenhuma de me dar abrigo. Sim. Né? Eles moravam no fundo de uma casa que eles estavam tentando construir. Então, eu lembro que a gente dormia na sala, era eu, meus 2 primos, que era a sala e a cozinha junto, né? E o meu tio com a esposa no quarto em cima. Então, eles não tinham condições nenhuma de me dar abrigo e ainda me ofereceram. Mesmo né? assim, te acolheram me ali acolheram com o que lá, eles tinham. sim. E aí eu fiquei lá por 6 meses. Né? Então, e aí começou a faculdade e assim, eu tive muita dificuldade porque eu sempre vim de escola pública, né? Já fazia
2 anos que eu tinha parado de estudar. Então, qual foi a minha dificuldade? Ali todo mundo que estava naquela sala, 90% era pessoas que vinham de famílias que tinham dinheiro. Sim. Né? E não precisavam trabalhar. Né? Então, a minha dificuldade fazia muito tempo que eu já tinha parado de estudar. Eu já não lembrava muito mais Sim. das matérias, né? Então, eu tive muita dificuldade nisso. E também a financeira, né? Porque todo salário que eu ganhava... realidades ali diferentes, né? Todo o salário que eu ganhava na indústria farmacêutica, eu não pegava nada. Ele era para pagar a faculdade. E ainda faltava. Sim. E aí, o meu irmão também me ajudou com aluguel, depois que eu saí da casa do meu tio, né? Porque eu pensei assim, não, agora fiquei 6 meses com eles já me ajudaram, eu preciso tomar um rumo, né? Eu não posso ficar só ali dependendo deles. Então, já foi mais um passo que eu dei. Então, eu consegui uma amiga, a gente dividiu uma casa, e aí meu irmão também me ajudou nessa parte do aluguel. Então, cada um ajudava um pouquinho. E engraçado que mesmo com as dificuldades, isso não te parava de crescer, de dar um passozinho ali cada vez. Eu tinha mais vontade ainda, sabe? E aí eu tirava meu salário todo da indústria, meu irmão me ajudava, minha mãe ajudava, então aí ali a gente conseguia. E graças a Deus, eu nunca atrasei uma mensalidade da faculdade. Honrou ali. Nunca atrasei um aluguel, né? Então foi bem difícil, né? Então eu saía da indústria, eu acordava 4h30 da manhã, eu pegava ônibus às 5 para estar às 6 na fábrica, né? Saía 3 horas da tarde, tomava um banho ali mesmo na fábrica, eu já ia com a minha mochilinha, com shampoo, tudo dentro já da mochila, toalha, tudo. E aí eu saía às 3 horas da fábrica, pegava o ônibus, descia no centro e eu lembro que a minha mãe ela me dava R$5 por semana. Eu tinha R$5 só para gastar. E eu descia no centro e lá eu achei uma lanchonete, que lá tinha na promoção um salgado e um suco pequeno por R$1. Então era o que eu comia todos os dias. Uau! Durante a semana. Eram R$5, então eu tinha R$1 por dia. E feliz porque tinha aquilo. Sim, comia e ia para a faculdade. E ficava lá, esperando até a aula começar, né? E assim, no intervalo também eu não saía da sala, porque o pessoal ia para a cantina, e lá eles compravam, né, os lanches e comiam. E eu não tinha dinheiro para aquilo. Para não passar nem a tentação ali. Exatamente. Então eu ficava sentadinha lá na sala de aula, esperando a aula voltar, porque depois eu chegava em casa por volta de 11 horas e só aí que eu ia comer novamente. Sim. E aí eu comia, dormia, 4h30, acordava de novo para trabalhar. Então, por todas essas dificuldades, mas eu nunca tive vontade de desistir. Eu via minhas amigas reclamavam, nossa, eu não estou aguentando mais. Eu vou desistir. E na minha cabeça eu ficava assim, comigo eu pensava, falando, eu não penso em desistir. Apesar de toda essa dificuldade, eu não penso em desistir. Eu sei que eu quero isso aqui. Eu quero seguir em frente, porque eu quero ser alguém. Né? Eu quero ser alguém nessa vida. Então, eu nunca pensei. E de onde que você acha que surgiu essa força ali de não desistir, de se manter firme? Eu acho que é a vontade de crescer, Pri. De sair de onde você tinha visto de ser alguém da vida, sabe? De ser orgulho, de dar orgulho para os meus pais. De construir, né, uma carreira, né, construir uma vida, não de riqueza, mas de sabedoria, né, de trabalhar com o que você gosta, de você fazer o bem para as pessoas. Né? Muito bom, que história linda, já fica o coração assim ardendo. E amiga, como que surgiu a estética, esse lado da beleza, né? O que foi que te atraiu para sair ali mais da indústria farmacêutica em si e voltar os olhos para a beleza? Eu trabalhei em indústria desde os meus 17 anos, né? E a indústria farmacêutica também foram muitos anos, foi desde a faculdade até 2018. E aí,
eu sempre quis trabalhar com outra coisa, já estava um pouquinho cansada da indústria, foram muitos anos, né? Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Né? Então, aí um dia eu estava na internet e aí eu vi que estética, liberou estética para farmácia. Gente, eu posso trabalhar com isso. Aí, Né? o Deixar as mesmo pessoas. clean da Deu aquele. farmácia. Nossa, eu posso trabalhar com isso, deixar as pessoas mais bonitas. Né? Porque eu estava na indústria farmacêutica, eu gosto muito de indústria farmacêutica. Sim. Eu amava o que eu fazia. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Queria fazer alguma coisa para alguém. Né? E aí eu comecei a pós-graduação. E assim, desde o primeiro dia de aula, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí fiz, né, a pós-graduação. Antes de formar, eu já ia pegando as pessoas de cobaia. Todo mundo queria ser cobaia, né? Falava com Botox. Não, pode, eu vou. Quiser, eu vou ser sua cobaia. E aí eu já comecei com alguns clientes lá em Pouso Alegre. Eu tenho essa maletinha até hoje, uma maletinha rosa. Eu quero uma foto. E lá eu colocava os produtos, já comecei a comprar os produtos. E comecei, aí uma pessoa ia falando para outra. E aí, como eu trabalhava de segunda a sexta, no sábado eu saía para atender. Pegava minha motinha. Era o dia das cobaias ali. Com a minha maletinha, né? E ia na casa das pessoas atenderem. E assim foi. Aí, assim que eu peguei o meu diploma da pós-graduação em estética, eu já comecei a atender na minha cidade. E ali você teve certeza que era aquilo que você Sim, cada pessoa que eu atendia, eu falava, não, é isso que eu quero, né? E assim, você vê a satisfação da pessoa, se tirar um vasinho da pessoa, da perna daquela pessoa que, eu tenho vergonha de usar um short, de usar uma saia, porque eu tenho esse vasinho na perna. E você conseguir tirar e a pessoa conseguir novamente colocar um biquíni, colocar uma saia, é gratificante. Sim. Né? E aí eu comecei a atender na minha cidade, assim que eu peguei meu diploma. E lá eu tô até hoje. Uau! Já vai fazer... E aí veio a clínica. 6 anos que eu tô atendendo na minha cidade, né? E eu fui embora para Poços de Caldas e foi aonde que eu abri a minha clínica Lemuse. Uau, que nome lindo! Onde eu tô até hoje. Muito bom. E o que é que te deixa mais feliz ali nos atendimentos? Assim, as minhas pacientes falam que eu sou um pouco psicóloga, sabe? Terapeuta. Elas me falam, nossa, para que eu vou pagar uma terapia se eu posso vir aqui com você, fazer uma terapia e ainda sair bonita? Né? Porque eu gosto muito de conversar. Eu falo que o meu atendimento ele é diferenciado porque eu não é simplesmente atender a pessoa 5 minutos e mandar a pessoa embora. Não, eu gosto de conversar. Eu gosto de escutar. Tem pessoas que gostam de contar sobre a vida delas ou sobre algum problema que está acontecendo e eu estou ali escutando. Às vezes eu dou conselho. Né? Então, você acaba criando um vínculo com as pessoas, com as pacientes. É mais profundo do que só o procedimento. Você acaba criando uma amizade. Né? E elas acabam indicando outras pessoas também. Então, isso é muito gratificante, você conseguir ajudar uma pessoa e ainda fazer ela sair de lá com uma autoestima elevada. Porque eu já peguei muitas pacientes que chegou assim para mim com a autoestima lá embaixo. Muito triste, porque tinha separado, aí emagreceu demais, envelheceu, né? E assim, com alguns tratamentos a gente conseguir fazer a pessoa se sentir bonita e feliz novamente. Ter uma nova visão sobre si ali. Então é muito gratificante isso. Então eu acho que é por isso que eu gosto muito do meu trabalho. Eu falo para Deus assim que se Ele permitir, eu quero fazer isso por muitos e muitos anos ainda. Amém. Até eu me aposentar. Amém. E morar na praia, né? Sim, morar na praia depois. Com meu marido e com minhas cachorrinhas. É isso. Muito bom. Amiga, sua vida é repleta de momentos em que com pouco você fez muito. Ali, desde a sua infância, adolescência, juventude, faculdade, a escolha. E eu entendo que isso também acontece no consultório. Sei que você faz milagres, Exatamente. Né? Eu falo para as minhas pacientes, elas falam para mim, Lu, eu só posso usar 2 seringas de ácido hialurônico. Então, tá bom, você pode 2. Vamos ver o que a gente faz com 2 seringas, então. E assim, eu falo para a gente, eu faço milagre com essas 2 seringas para vocês, porque... Eu acho que Deus coloca a mão ali, Ele vai me instruindo aonde eu devo ir, aonde eu devo colocar,
para aquele pouquinho virar muito, Multiplicar ali e fazer a pessoa feliz, sabe? Que lindo, amiga. Que história edificante. Como eu disse, assim, desde a primeira vez, desde o nosso primeiro encontro, eu fiquei muito ali impactada com tudo que Deus foi fazendo na sua vida e foi depositando aí força, talento e foi te fazendo descobri-los, né? Ah, agora usa assim, agora faz assim, agora fica quietinha aí, agora vai ali, agora usa essa estratégia. Quero te agradecer pelo seu compartilhar, te dizer que eu tenho certeza absoluta que essa unção, porque isso é uma unção, né, que Deus te entregou de fazer muito com pouco, vai te levar ali para lugares e patamares ainda mais altos, apesar de eu saber da simplicidade no seu coração, mas não a simplicidade do pouco ali, mas a simplicidade de, nossa, eu quero aproveitar os mínimos detalhes da vida, de olhar ali um céu lindo e contemplar, de ver nos mínimos detalhes como a sua história inteira foi repleta desses momentos ali onde você foi até se divertindo no meio da circunstância. Muito obrigada. Eu agradeço, Pri. Amo Assim, você, você sabe viu? para mim o quanto foi difícil fazer, quanto que eu sou tímida e acanhada, né? Mas aqui durante a oração eu falei, Deus, coloca as palavras certas na minha boca. O Senhor sabe de toda a minha história, né? E Ele sabe até onde eu vou seguir. Então, coloca as palavras certas na minha boca. Me guia até como Ele faz até hoje, né? Amém. Toda vez que eu durmo, eu falo para Ele, eu peço para Deus, me abençoe, me guie, me proteja e me mostre o caminho por onde eu devo seguir. Amém. E foi fantástico, incrível. Você foi maravilhoso. Vai ser o primeiro de muitos. Obrigada, Um cheiro Pri. no coração. Obrigada. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.